Boa tarde para vocês, tudo bem? Hoje a gente vai finalizar a explicação sobre os povos indígenas. Faltou 4 slides, se eu não me engano. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Aqui. Nós paramos exatamente sobre a etnia Caingangue, que seria essa etnia aqui que vocês estão vendo, os índiozinhos, tá? Hoje seria o atual Santa Catarina, onde eles vivem. Habitações temporárias, eles faziam algum tipo de casinhas em que eles poderiam deixar essas casinhas na mata em período de caçada. No resto do tempo, eles tinham sim as suas casas, mas aqui pelo menos os caçadores viviam nesses abrigos temporários, tá? Eles já praticavam a agricultura, uma espécie de um extrativismo, né? Não em grande escala, mas eles extraíam ali, tiravam peixe para comer, palmito, que já era uma planta nativa, e o milho, tá? A estrutura da casa dos caingangues era uma estrutura bem diferente do que a gente está acostumado a lidar como oca, né? Porque às vezes se eu falar para vocês, desenha uma oca, que é a casa que você aprende desde pequenininho, que é a casa indígena. Nem todas são iguais. Essa daqui, por exemplo, ela é cavada na terra para se proteger do frio. Olha como é a estrutura dela. Então, tem, né, uma espécie de uma grama em cima para poder proteger, mas eles estão na parte de baixo, tá? Habitações fixas eram subterrâneas, seu piso ficava abaixo do nível do solo para proteger do frio e a comunidade poderia ter até 20 casas, tá bom? Chat. Só o telhado é visto de fora. Ele era um pouquinho alto, né? Mas sim, a estrutura era para baixo. Aqui até parece um buraco, tá vendo? Tem uma entradinha aqui. Nessa outra foto dá para ver também. Ó. É como, sabe quando você já fez uma barraca em que aquelas barracas que são um pouco mais altas, não a que você compra no mercado, essas coisas não, que você faz mesmo com lona, ela acaba tendo, né, umas entradinhas do vento por baixo. Então, tem isso, até porque se eles colocavam fogo ali dentro, precisava sair o ar, né? Para ninguém morrer asfixiado com a fumaça. Aldeias divididas em 2 clãs. Se vocês por acaso já foram lá no Museu de Culturas Dom Bosco e ouviram os guias explicando, né? Eles explicaram que algumas comunidades, elas são da mesma etnia, mas elas dividem as comunidades para que eles possam casar entre o membro do outro grupo. Por que isso? Quando você se casa todo mundo na mesma etnia, na mesma da aldeia, acaba que meio que o povo é parente, né? Então, para evitar qualquer tipo de doença, para evitar alguns problemas do gênero, eles decidiam casar entre etnias diferentes, tá? Aproveitavam, então, dividindo essas duas aldeias, a Agamé e a Caru, tá? Só podiam se casar com um membro de outra aldeia, principalmente nos caingangues, mas isso não é necessariamente uma coisa que sempre acontecia, tá bom? Não sei te dizer. É que a pergunta dele, o filho era Camé ou Cairu? Eu acho que depende de onde eles deveriam morar, né? Aí sim, dava para saber. Deixa eu compartilhar aqui o livro para a gente continuar a leitura. Se alguém quiser ler, coloque eu no chat, mas eu sei que vocês não gostam muito, o que é muito triste, porque eu estou contando participação com essas leituras. Então, quem tirou notas não tão boas nas atividades avaliativas é uma forma de eu tirar a nota para dar para você, que eu não dou nota, não é verdade? Vou abrir aqui. Quando a gente acabar essa parte, eu começo outro capítulo, tá? Tem alguns slides sobre outro capítulo. Não consegui terminar de fazer eles. Página 70 e 71. Povos Aruac do Alto Xingu. A região Alto Xingu, no norte do atual estado do Mato Grosso, foi habitada por povos indígenas falantes da família linguística dos Aruacs.
Eles chegaram a essa região vindos do litoral equatoriano ou das planícies venezuelanas. Para isso, deslocaram-se pelo rio Orinoco, um dos maiores da América do Sul, em busca de terras adequadas para a prática da agricultura. Os primeiros aruaques que ocuparam o Alto do Xingu chegaram à região por volta de 800 ou 900 d.C. e eram chamados de Maipures. Diferentemente de outros povos indígenas que habitavam o atual território brasileiro, os Maipures eram um povo sedentário, pode grifar isso, tá? Povo sedentário, caracterizado por sua hierarquia social e por praticar uma agricultura relativamente intensiva. Os Maipures chegaram a construir 19 aldeias fortificadas, onde viviam em cada uma delas cerca de 100 pessoas. Essas aldeias eram ligadas entre si por largas estradas de até 5 quilômetros de extensão. A economia das aldeias dependia da agricultura, da prática da agricultura, com a criação de roças fixas de mandioca e da exploração de recursos fornecidos pelos rios da região. Além disso, as diversas aldeias praticavam comércio entre si e adotavam uma postura de pouca agressividade, evitando conflitos e guerras entre elas. Então, essas comunidades do Alto do Xingu, elas meio que se apoiavam, né? Apesar de existir, até porque elas eram sedentárias, então estavam ficando brigando muito pelo território. Eles já tinham uma ideia de plantio, né? Eu não tô conseguindo abrir quem foi que escreveu. Escreve mais coisa aí. A sociedade que desenvolveu no Alto do Xingu era organizada com base em hierarquias sociais fundamentadas em relações familiares. A chefia da aldeia era transmitida de forma hereditária, ou seja, de pai para filho, né? E amparada em relações de alianças entre as famílias mais importantes da comunidade. Isso, porém, não significa que as hierarquias eram extremamente rígidas. Os chefes podiam ser substituídos quando se formar. Deixa eu colocar a Mariana. Hierarquia é quando uma sociedade é dividida em cargos e dificilmente alguém pode mudar seu cargo? Não, não é isso. Isso seria uma estratificação social, né? A ideia da hierarquia é ter alguém que é superior descendo cargos hierárquicos. Por isso é que, por exemplo, quando você fala de uma empresa, tem uma hierarquia dentro da empresa, né? O chefe, aí vem os secretários, as pessoas que estão ligadas ali a ele diretamente, até o último empregado lá na parte de baixo, que deve ser o cara da limpeza, por exemplo. A não ser que você tenha um trabalho de limpeza, né? Mas enfim. Então existe uma certa hierarquia. Por exemplo, na escola, você pode colocar que existe a diretora, e aí existe a coordenadora, a lado administrativo, os professores, e assim vai, né? É que a escola não é um exemplo muito bom de hierarquia, porque meio que todo mundo se ajuda, mas ainda assim, mais em empresas têm bastante. Hierarquia, hoje nós temos o presidente, os senadores, deputados, federais, estaduais e tudo mais, né? E assim vai, tá? É que não, nosso não conta tanto. Vai, de novo, outro exemplo. Rei, nobreza. No caso de uma comunidade indígena, pode ser o pajé, as pessoas ligadas ali à família dele, já que era uma hierarquia hereditária, né, que passava de pai para filho. E deixa eu pensar o que mais. Aí a população no geral, entendeu? Faz sentido? Não? Sim? Quem é o Wesley Gamer? Está entrando em dois? Estratificação foi o que eu disse? Sim, a estratificação é a ideia de que existe uma hierarquia e que não existe mobilidade social, entendeu? Então, se você nasceu camponês, você morria camponês, se você nasceu rei, você morria rei, tá? Entendi, beleza. Isso, porém, não significava que a hierarquia. Tá. Os aruaques também estabeleciam alianças com outros povos.
especialmente por meio do matrimônio de mulheres de sua aldeia com homens de outras aldeias. Essa estratégia era uma forma de evitar a guerra e estabelecer alianças com grupos que podiam ajudar na proteção do território e na manutenção das comunidades locais. Para os grupos aruacs que viviam na região do Alto do Xingu, mais importante do que acumular bens era dividi-los, presenteando outros membros da aldeia. Assim, os indivíduos ganhariam importância na comunidade caso pudessem possuir objetos regularmente para distribuí-los aos outros, estabelecendo novas alianças e relações no interior da aldeia. Isso significa que a noção de propriedade não tinha valor para esses povos. Um objetivo era visto, objeto, desculpa, era visto apenas como um elemento útil no cotidiano, mas nunca como algo que poderia ser acumulado para enriquecer seu dono. Então não era aquela ideia de propriedade que nós temos hoje, né? Quem tem mais é mais importante, por exemplo. Nada a ver com o comunismo. Até porque, se você achasse que alguma coisa parece, seria mais os tupis do que dos outros, mas eles não têm esse conceito de comunismo. Não os tupis. Os tupis seriam mais ou menos parecidos. Agora, esse daqui, ele tá falando que, por exemplo, o ter alguma coisa não significa que você é mais importante. Por exemplo, a gente já estudou várias vezes, estudou um pouco também, todas as guerras que foram causadas por ter terra, né? Por exemplo, as cruzadas, né? Em que eles queriam terras e terras. As guerras na Europa, quase todas são, todos dividiam os bens. Sim, mas os tupis era mais comum isso, de divisão de bens, do que os aruacs. Os aruacs tinham os objetos e eles meio que emprestavam ou doavam, mas aí com maior importância de ser alguém que as pessoas gostavam, poderia ser uma palavra, mas não é exatamente isso a intenção, né? A gente pode voltar aqui, ó. Nesse parágrafo mesmo. Para os outros grupos que viviam na região, mais importante do que acumular bens era dividi-los, presenteando outros membros da aldeia. Assim, o indivíduo ganharia importância na comunidade, caso possuísse objetos regularmente para distribuí-los aos outros. Então, assim, não é que a pessoa ia ser rica ou ia ser mais importante do que os outros, mas ele se tornava alguém que todo mundo observava. Aquele ali tem vários itens para distribuir pra gente, então é legal, né? Quem não gosta de ganhar presente, entendeu? Isso significa que a noção de propriedade não tinha valor para esses povos. Um objeto era visto apenas como um elemento útil no cotidiano, mas nunca como algo que poderia ser acumulado para enriquecer seu dono. Então, por exemplo, se eu faço um cesto e eu faço 2 cestos, eu ia doar ou emprestar o segundo cesto, entendeu? Não ficava acumulando. Para que eu vou ter 10 cestos se eu só preciso de um? Entendeu? Era essa a ideia. E aí todo mundo falava, nossa, essa pessoa é legal, porque ela me dá um cesto. Porque é o que ela produz, entendeu? Fez sentido agora? Outra característica dessas comunidades é o desenvolvimento de técnicas de cerâmica e de desenhos, o que resultou em uma produção diversificada de objetos ricamente ilustrados com aspectos culturais e crenças religiosas dos povos que viviam na região. Eles procuravam importância loucamente produzindo objetos ou eles faziam moderadamente? Eu não sei dizer por todo mundo, né? Porque o ser humano, ele é algumas vezes egoísta, não é verdade? É difícil a gente falar todo mundo fazia isso só porque era o produto dele ou só porque queria ajudar o outro. Talvez não, mas assim, é difícil eu te dar essa resposta porque isso vai ser muito generalizado. Pecado capitais? Religião e rituais fúnebres. A religião tinha grande importância entre os aruaques do Alto do Xingu, sendo baseada no culto às forças da natureza e também em diversas narrativas míticas que explicavam a origem do mundo e as relações sociais entre os aruaques e os povos estrangeiros. Alguns povos aruaques criavam diferentes rituais fúnebres para homenagear seus mortos, como cremá-los e guardar suas cinzas em urnas produzidas especialmente para esse fim. Meses depois, uma parte dessas cinzas era misturada ao alimento consumido por seus parentes.
E aí, já pensou em comer as cinzas? A ideia de que você tem o outro dentro de si, né? Vai pegar algo positivo da pessoa para si. Vamos lá na página 69. Eu sei que é voltar uma página, mas é que eu quero ler sobre a luta aqui, ó. Lembrando que eu fui pesquisar sobre essa pessoa aqui, como é que tava. Há poucas semanas a aldeia dela foi baleada. Ela sobreviveu, mas muita gente ficou machucada. Tudo por causa de luta por terra. A chegada do colonizador português ao atual território brasileiro provocou profundos impactos nas sociedades indígenas. Muitos povos foram extintos, milhares de indígenas morreram ao entrar em contato com doenças trazidas pelos europeus, para as quais eles não tinham anticorpos. Outros morreram vítimas de ataques praticados pelos colonizadores que buscavam escravizar a população nativa ou se apoderar de suas terras. Por pouco, os próprios Vixe, tô conseguindo falar esse termo, não. Os próprios Xokling não foram extintos. No século XIX, foram vítimas de um violento processo de colonização. E hoje, existe cerca de 5.000 remanescentes vivendo em reservas indígenas na Santa Catarina. Gente, tem comunidades indígenas que tem 3, 4 pessoas hoje que sobrou da comunidade. A disputa dessas terras indígenas é um problema que persiste até a atualidade. Um dos principais conflitos ocorre no estado do Mato Grosso do Sul. Lembrando que o livro do SAS é para o Brasil todo, que eu saiba, viu? Então você pensa, realmente aqui é que é o mais forte, né, das lutas, onde os indígenas, principalmente, né, os Guarani Kaiowá e fazendeiros se enfrentam pela terra, mas não são só os Guarani Kaiowá, tá? Os Terenas também vivem lutando, os Caingangues, Ofaié. Eu gostaria muito, muito mesmo, que vocês peguem o site do ISA, que eu já ensinei para vocês, que é aquele site escrito, o socioambiental, e pesquisa só sobre a parte do Mato Grosso do Sul, todos os indígenas que tem aqui na região centro-oeste. Vocês vão conhecer tantos indígenas, tantos povos diferentes e um pouco da luta deles. Acho muito importante para vocês. Não é uma coisa que vai cair em vestibular, por exemplo. É algo para moldar o caráter de vocês, sabe? Então, acho que é importante vocês pesquisarem, ir além do que a gente ensina, gente. Além disso, as aldeias em que esses nativos vivem... Opa, pulei. Desde os anos 2000, pelo menos 10 lideranças indígenas foram assassinadas. Além disso, as aldeias em que esses nativos vivem são constantemente invadidas por homens armados que agridem e torturam os indígenas, quebrando braços e pernas de mulheres, crianças, idosos e crianças. Em geral, os mandantes desses crimes e seus autores permanecem impunes. Os Guarani Kaiowá acusam os governos federal e estadual de terem iniciado, ainda em meados do século XX, um processo ilegal de venda de suas terras para fazendeiros e políticos poderosos da região. Estes, por sua vez, argumentam ter documentos que garantem a posse dessas terras. A gente já discutiu sobre isso, né? Em geografia, quando a gente deu exatamente sobre esse assunto. Mariana, você quer ler? Página 72. Leu quando você aguentar aí ou quando você quiser. Professora, é no indígena do Xingu, né? Isso. Professora, tá escutando? Tô. É isso mesmo. E ela que não tá me escutando. Ok. Parque indígena. A região do Alto Xingu abriga desde 1961 o Parque Indígena do Xingu.
ocupando uma área de 27 mil quilômetros quadrados. É a primeira terra indígena conhecida oficialmente pelo governo brasileiro. No parque vivem hoje cerca de 500 mil indígenas pertencentes a 14 povos diferentes, entre eles os cuicuros e os jurunas, também conhecidos como Yudjas, os caiabis e os tapaiunas. Esses povos são falantes da língua tupis, macrogés, aruquês e caraibas. Os indígenas do Xingu mantêm em grande medida suas tradições milenares. Praticam a agricultura, a caça e a pesca. Os caiabis, por exemplo, cultivam diversos tipos de amendoim, macaxeira, cará, chaca, batata doce e banana, além de produzir beijo e fazerem uma grande variedade de mingaus com produtos da roça. Ela caiu, eu acho. Saiu, Dani. Pessoal, então por que a gente está lendo sobre o Alto do Xingu, sendo que a gente está estudando essa parte da história que nem tá ali? Para vocês terem uma ideia, eu vou falar sobre a demarcação dessas terras indígenas, que foram as primeiras, do Alto do Xingu, só quando vocês chegarem lá no 9º ano, entendeu? Que foi lá depois de 1950 que as terras indígenas vão ser demarcadas, como essa daqui sendo uma terra, uma reserva indígena. Eles ainda estão lutando por isso até hoje, não é uma coisa fácil, não é um processo fácil, mas essas comunidades aqui lutam em busca de terem maiores direitos, tá? Que homem não faz por terra, exatamente, né? Então, eles estão ali constantemente lutando, não só para demarcar terras indígenas, que, por exemplo, todas as comunidades indígenas que sobraram era do Alto do Xingu, que atualmente? Não. Então, cada etnia, ela queria uma parte da sua terra de volta, pelo menos, para voltar a plantar, para voltar a ter as possibilidades, né, de fazer as suas práticas culturais, religiosas, enfim, só que foi tirado isso deles. E a partir de 1950, foi uma pressão externa do país, do mundo, né? Juntamente com a luta indígena, que eles vão começar ali os territórios a ser demarcados. Mas até hoje tem gente lutando por isso, tá? Vamos lá. Na verdade, deixa eu pôr os slides aqui. O Aruac é uma família linguística, não é? Sim, a gente falou um pouquinho sobre ele, né? Que não é tão comum quanto o Macro-G e quanto o Tupi, né? Mas é também. O tema da página 70 não generaliza os povos que falam essas línguas? A aula não tá acabando não, Fabiano, relaxa. Página 70. Os povos Aruac do Xingu. Na verdade, se você parar para pensar, todos aqui a gente não estudou muito um povo específico, né? Poucos deles. A gente falou um pouquinho sobre os Caingangue. Quando a gente estudou Macro-G, falou que existiam os Macro-Gs e que falamos de alguns. São, sei lá, 200 povos e a gente falou de 5. Nos Tupis, são quase todos os povos que a gente conhecia antes, né? Ainda assim, falamos poucos. Então, assim, infelizmente, se a gente não for atrás, é difícil de saber tudo, tá? Porque a escola não vai... A educação não tem a tendência a ensinar tanto, assim, sobre a cultura indígena. A gente aprende muito mais sobre a europeia. Por isso que, na verdade, desde 2011, foi criado um projeto de lei para que as pessoas estudassem na escola, tanto cultura indígena quanto cultura africana. Por quê? Ou história, né, desses dois povos. Por quê? Antes, não tinha nada. A gente só aprendia sobre os europeus.
E nós não fomos formados só pelos europeus, né? Então, foi necessário criar uma lei para garantir com que tivesse isso na escola. Deixa eu achar aqui. Como é que eu fechei? Oh, Deus. Deus meu. Não é isso aqui. Agora a gente está entrando no capítulo 10, tá? Vou finalizar ele na próxima aula. Para começo de conversa, vocês podem recapitular aqui que, enquanto isso, tudo que a gente estudou, basicamente, tirando os povos indígenas, né? A gente estava falando sobre a América Espanhola. Então, a gente agora vai se voltar um pouco para a América Portuguesa, que é, de fato, aqui a nossa região da América. Gente, podem colocar agora aí, sim, o nome na chamada, tá? Então, lá na página 80, tá assim. Eu gostaria de ler esse textinho porque vai contextualizar vocês, tá? Em 1500, o escrivão Pedro Vaz de Caminha encaminhou uma carta ao rei de Portugal, na qual apresentava suas primeiras impressões acerca das terras naturais do Brasil. O monarca, entretanto, não demonstrou grande interesse nessas terras, sobretudo porque aqui não existiam aparentemente riquezas minerais, como ouro e prata. Desse modo, os primeiros portugueses que aqui estiveram se restringiram à prática do escambo com os indígenas que viviam no local. Ou seja, a troca, né? A colonização só teve início de fato na prática a partir da década de 1530, tá? Quando por aqui chegaram os primeiros grandes grupos dispostos a ganhar a vida no Novo Mundo, o que fez surgir os primeiros povoados brasileiros. Nesse capítulo você estudará os primeiros. Então, assim, nesse capítulo, então, a gente vai estudar sobre os primeiros povos, tá? Quando eles chegaram aqui, então, lá em 1500, descobriram que não tinha ouro. Pelo menos não tão fácil quanto foi, né? Quando os espanhóis chegaram lá na América Espanhola, que viram os indígenas, né? As comunidades nativas, usando adereços de ouro, pintado de ouro, com esculturas de ouro. Quando chegou aqui nos indígenas brasileiros, que depois foram no Brasil, né? Não tinha esse nome ainda, eles falaram assim: ih, tem nada. Então, eles vão, e essas grandes expedições, né, vão ter dois grandes objetivos. Primeira motivação é busca de ouro e prata, e a segunda é de conversão das populações nativas, das populações indígenas ao cristianismo, tá? Se vocês lembram, quando a gente estudou contra-reforma esse ano, né, teve a reforma protestante, aí teve a contra-reforma, que são aqueles movimentos da Igreja Católica, né? E dentro desses movimentos da contra-reforma, tinha o objetivo de encontrar novas pessoas para ser catequizado, né? E eles vão falar assim, ok, esses indígenas dá para catequizar, mesmo que eles não acharam ouro tão de cara. Como eu falei, o ouro só vai ser encontrado lá no final de 1600. Então, por muito tempo, eles ficam fazendo outras coisas da vida aqui no Brasil. Nesses primeiros 30 anos, o que acontece? Vai ser muito mais uma questão de extração para o Brasil do que para outras coisas, tá? Depois de 1530 começa o processo de colonização de fato do território, até porque estava sendo constantemente invadido, né? Como a gente está vendo em geografia, e eles não queriam que isso acontecesse. Então, no início ali, pouco depois de Colombo, Pedro Álvares Cabral chegou com uma frota de 13 navios no território que atualmente é o Brasil, né? Os tupiniquins, ou seja, como eles chamavam os grupos indígenas ali dessa área do litoral, que viviam no local, trocavam mercadorias e adornos. Então, eles trocavam mercadorias que eles viam interessante, assim como poderia, por exemplo, ajudar pegava plantas, pegava alguns animais nativos, e essas coisas eram levadas para a Europa, para os europeus conhecerem, tá? Porque as plantas e animais e frutas tropicais não são coisas comuns, né? Na Europa. A Europa é um local frio, a gente tem um local super quente e é uma terra muito rica, né? Que nasce quase tudo que planta nasce. A exploração, então, ela vai ficar muito mais direcionada para a região do litoral, tá? Aqui na página 81. Em 1499, Vasco da Gama havia retornado a Portugal com suas embarcações repletas de mercadorias oriundas das Índias. E todo mundo queria, né, isso também com a Europa, propiciando um lucro de 6.000 vezes
a viagem de Cabral. Foi seguida de uma série de muitas outras incursões altamente lucrativas que os portugueses fariam nos anos seguintes e esse lucro aqui que a gente está falando eles vão tentar então encontrar cada vez mais mercadorias, mais produção aqui vindo da Europa, já que eles tinham muito longe, né? Era vindo da América, né? Era muito longe a Ásia, muito difícil de acesso, já que eles não podiam chegar ali pelo Mediterrâneo, né? Então eles vão ter que encontrar novos modos de enriquecer. Wesley, Antônio, Suelen, Fernandes, principalmente no Nordeste e Sudeste, as regiões litorâneas mesmo, tá? Vocês vão ver aqui no litoral de São Paulo, por exemplo, tá vendo? No início, então, vão acontecer 2 excursões. Essas expedições vão servir para que eles conheçam proximamente ali a região litorânea. Eles não vão entrar muito, até porque tinha muito risco de ser atacado por indígenas ou ser atacado pelos animais nativos. Que você pensa, né? Se hoje em dia pode aparecer um escorpião na sua casa e semana passada apareceu uma espécie de uma onça no quintal do cara e foi interior de São Paulo, você pensa há 500 anos atrás. O que não tinha de bicho na nossa mata, né? Então, assim, era difícil, eles acabaram demorando de entrar para dentro do interior, que na época era chamado de sertão. Quando você vê esse período aqui falando, o sertão, não estamos falando do Nordeste especificamente. Eles diziam que o sertão era tudo que era longe da região litorânea, tá bom? Então, eles vão focar ali na região de São Paulo ou na região do Nordeste, tá? E aí eles vão construir feitorias. A gente já falou um pouquinho sobre as feitorias em geografia, em história também em outros anos, mas as terras americanas ofereciam poucos produtos lucrativos, basicamente macacos, papagaios e madeira para pintura, que era o pau-brasil, né? Que era uma coisa que realmente foi extraída muito nos primeiros 30 anos. Todos os animais entrando na casa dos portugueses ou dos indígenas, imagina, né? Se a gente que tem casa de tijolo é fácil, imagina aquela época que era tudo muito mais aberto. Um foco muito, muito grande nos primeiros 30 anos na extração de pau-brasil, e era uma área que a região costeira tinha pau-brasil adoidada. Então, eles extraíram quase tudo, e eles deixavam ali naquelas feitorias, né? Então, para cuidar da extração e do armazenamento do pau-brasil, em pontos estratégicos da costa brasileira, inúmeras pequenas construções cercadas com estacas de madeira, então vão ser construídas ali uma estrutura para que assim eles consigam tanto administrar o comércio que vai ser pego, né, quanto garantir ali que o território seja deles. As feitorias contribuíam também para a defesa do território, já que em seu interior havia uma torre de vigilância. Armazéns que guardavam produtos comprados e a serem vendidos, feitorias. Sim, mas eles também tinham essa função de proteção, né, do local, porque garantia com que tivesse dificuldade de pegar aquele território, você não já tem uma feitoria portuguesa, entendeu? Mesmo que não seja Portugal direto, você podia arrumar uma briga com esses grandes países, tá? Gente, acabou a aula. Muito obrigada, até semana que vem, ou até amanhã, na aula de geografia, tá bom? Bye, bye. Quem não colocou o nome no chat, coloca aí, que acho que nem todo mundo pôs, não.